bom dia, um feliz e abençoado sábado a você, querido irmão, querida irmã, que nos assiste através do YouTube, na transmissão do culto da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Camaquã, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda. E a cada sábado nós estamos aqui reunidos entre irmãos, entre amigos, com um objetivo. Qual é o objetivo? Estudarmos a palavra de Deus. E como é que nós estudamos a Bíblia Sagrada? Nós estudamos através deste livro aqui, chamado Lição da Escola Sabatina. Se você tem este alimento espiritual, que bom. Mas se você ainda não tem, não deixe de tê-lo. Há várias formas, várias maneiras de você obter este livro, seja em meio físico ou até mesmo em meio digital no celular. Então nós temos as lojas físicas, tanto aqui na Camaquã, na Associação Sul-Rio-Grandense, na Coronel Vicente. Nós também temos o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, onde você pode adquirir e até baixar gratuitamente este conteúdo no seu celular ou no seu computador. O importante é que você não deixe de ter este alimento espiritual. Muito bem. E a cada sábado nós nunca estamos sozinhos. Nós sempre temos amigos, temos irmãos que junto conosco vamos estudar a palavra de Deus sobre a guia do Deus Espírito Santo. Eu agora vou pedir então que os meus amigos se apresentem para vocês. A minha direita, agora eu estou aprendendo, a minha direita, que é o lado esquerdo de vocês, está aqui o irmão Carlos. Irmão Carlos, por favor, dê um feliz sábado para os nossos amigos. Um feliz sábado a você, a sua família, a seus amigos e também a seus parentes. Que Deus abençoe ricamente vocês. Maravilha. E aqui ao meu lado esquerdo, que é o lado direito de vocês, está aqui o irmão José Valdemir. Irmão José, por favor, dê um feliz sábado aos nossos irmãos. Um bom dia, feliz sábado, abençoado para todos e que o Espírito Santo possa nos guiar nesse momento, entendimento da nossa revisão da Escola Sabatina. Que Deus abençoe a todos. Amém. E eu queria dar uma explicaçãozinha para os irmãos. Neste momento, que está sendo transmitido em torno de 9h30 da manhã, do sábado, nós estamos sem internet aqui na igreja do Camaquã. Mas você vai estar assistindo em outro momento. Mas então, esse momento da interação que vocês estão acostumados de colocar o seu comentário no YouTube, a sua pergunta, a sua contribuição, nós não vamos conseguir ler durante a nossa explanação aqui. Mas você pode fazê-lo quando este conteúdo for inserido, no YouTube. Você pode fazê-lo e nós vamos ler e vamos interagir com vocês, se assim for necessário, através do YouTube ou através do WhatsApp, caso você deixe o seu número registrado. Muito bem, agora vamos pedir então a iluminação do Deus Espírito Santo. Irmão Valdemir, por favor, ore por nós. Amém. Soberano e eterno Pai, nesse momento, Pai, nos entregamos em Tua presença, clamamos o Teu Espírito Santo neste momento, cada um que está aqui conosco, de forma direta e indireta, conectados via a internet. Pedimos, meu Pai, que Tu nos ajude na compreensão das informações, das profecias que estão nos dadas para este tempo em qual nós estamos vivendo do grande conflito. Pedimos as Tuas bênçãos sobre cada um aqui dos nossos irmãos que irão conduzir essa lição. E pedimos que nos perdoe pelos nossos pecados e que nos guie em toda a verdade. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Neste trimestre, nós estamos estudando, então, o livro O Grande Conflito. A lição deste trimestre é baseada no livro O Grande Conflito, da Sra. White, e nós estamos, a cada semana, entendendo, compreendendo um pouco mais das profecias e também do trabalho de Cristo no santuário celestial. Nós vimos já, semana passada, o que ocorreu em 1844, e nesta semana nós estudamos o quê? O santuário e dentro do santuário a lei de Deus. E nós então observamos ao longo da semana por que o inimigo tem tanta raiva, tem tanta objeção à lei de Deus. Por quê? Porque a lei revela o caráter de Deus, revela o seu amor por cada um de nós. E nós observamos que a lei não foi feita no Sinai, não. Ela já existia antes da fundação do mundo. Porque se não houvesse a lei,
não haveria o quê? Não haveria o pecado. E nós temos também na lei que está, nós vamos ver agora na recapitulação, que está no santuário celestial e foi feita uma cópia no santuário terrestre pelo dedo de Deus. Nós vemos também que o inimigo tem uma certa objeção, principalmente ao quarto mandamento, que é o mandamento esquecido, que é o mandamento renegado, que é o mandamento deixado de lado. E por quê? Primeiro, porque ele é o único mandamento temporal. Se a gente observar, nós estudamos ao longo da semana, ele é um mandamento temporal. E qual é o objetivo do dragão e da besta? Mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei. Segundo, o sábado revela Deus nas suas duas principais funções, que é Deus criador e Deus mantenedor, restaurador. Então, queridos, a gente observa que este mandamento é um mandamento esquecido, porque tem um propósito. O propósito é desvirtuar a adoração que pertence a Deus, desvirtuar o objetivo da criação, que foi de Deus, e também do seu poder salvador e intercessor por cada um de nós. Mas eu já falei demais, agora eu vou passar então para os nossos amigos. O que vocês têm a contribuir em relação a essa introdução, a esta parte do sábado? Bom, eu, ao olhar a lição, ao olhar a Bíblia, outros livros que me ajudam a entender melhor o verdadeiro fundamento do governo de Deus. Ai daquela nação, daquele país, daquele governo, um lar onde não houver lei no sentido para as pessoas serem felizes. E a maior felicidade, veja bem, eu tenho aqui algo escrito anonimamente por alguém. Quando vivemos a alegria de guardar os mandamentos de Deus, descobrimos a verdadeira liberdade e a felicidade que só pode ser encontrada pela orientação de Deus em a sua palavra. Olha que pensamento maravilhoso. Somente haverá liberdade, porque veja bem, eu já vivi uma vida no passado totalmente descuidada e eu realmente achava que era feliz. Eu estava tão envolvido com as coisas desse mundo que muitas vezes eu chegava, mas eu parece que estou amarrado, não tenho liberdade. O que está acontecendo na minha vida? Até que tive o privilégio da parte de Deus conhecer essa verdade. Aí eu fiquei livre de quê? Do caminho que me levava ao pecado. A felicidade de agora tem uma esperança. E essa esperança estava nas mãos de Jesus. Essa esperança está agora à disposição do mundo inteiro. Só falta eu e você aceitar essa verdade. Verdade. Antes de passar aqui para o irmão Valdemir, o irmão Carlos falou aqui a lei da liberdade. E muitos falam assim, mas vocês são bitolados, vocês são presos a esses mandamentos de Deus, vocês são retraídos. Será que nós é que somos presos? Não, queridos. A lei de Deus é a lei da liberdade. E querem um exemplo? Por exemplo, eu estou aqui hoje. Se eu quiser ir ali agora, comprar um cigarro no mercadinho, eu vou e compro. Agora, vamos fazer o inverso. Se aquele que está viciado no cigarro quiser mudar, vai ter a mesma facilidade que eu tenho? Não, queridos. A gente observa que os vícios deste mundo é que aprisionam. Porque a lei de Deus, ela é reflexo do seu amor. Então, é um amor puro, é um amor perfeito, um amor que jamais vai nos aprisionar. Mas que, ao cumprirmos a sua lei, é para o nosso bem e para a nossa felicidade. Bom, Valdemir. Sobre essa questão da liberdade, que a lei nos torna livres, propriamente dito, porque o próprio Senhor Jesus disse que nós conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. E o fundamento do governo de Deus, após o desapontamento, fez com que a história de Guilherme Emília ali e impulsionasse os adventistas a examinar melhor as Escrituras, conhecer de fato o governo de Deus. Porque no mundo nada rege sem uma ordem, E o inimigo, ele é uma desordem total, embora aparentemente pareça ser bom. E aqui, no texto, para memorizar, até coloquei que o dragão ele ficou irado. Então, essa ira que ele tem é de quando nós conhecemos a verdade, nos libertamos
das amarras, dos enganos, das artimanhas que ele proporciona. E o fator mais importante é os que guardam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, né? E tem a fé em Jesus. Porque dentro do quarto mandamento, bem como o irmão falou, tem 2 princípios lá. Eu vou citar no decorrer alguns fundamentos. Mas os 2 princípios que é um dia de adoração e santificação para nos abençoar. Olha, tem 2 fundamentos: bênção e adoração. E o inimigo não quer que nós sejamos abençoados. Ele não quer que nós adoremos o nosso verdadeiro Deus. Exatamente, Jesus foi bem claro, né? O sábado, o homem não foi criado por causa do sábado, não. O sábado foi criado por causa do homem, em benefício nosso, né? Para que nós descansemos e para que nós o que reconheçamos o nosso Criador e o nosso Deus Redentor, né? Mas muito bem, agora vamos passar um pouquinho para o santuário. Agora tem uma parte importante. O irmão Carlos trouxe aqui muito gentilmente para ser, porque às vezes a gente falando no santuário assim, simplesmente falando, é difícil de entender. Então, mesmo que a gente possa ter uma eloquência, tentar se esmerar ao máximo para dar a explicação mais detalhada, mais assim bem elaborada possível, só a pessoa ouvindo não é tão fácil de compreender. Mas aqui o irmão Carlos então trouxe algumas gravuras que simbolizam, que representam tanto a função de Cristo no santuário, quanto a função do sumo sacerdote, o que era feito, o que é a arca do testemunho, o que é o propiciatório. Então aqui, irmão Carlos, eu já vou passar para o senhor então para fazer essa explanação didática aí para nós. Bom, quando Deus deu orientação para o Moisés fazer um santuário, ele falou claramente: e porás na arca o testemunho que eu te darei. E tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus. Veja bem, o que é essa arca? Veja, eu vou mostrar aqui uma figura para vocês, uma gravura. Esta arca, para nós ter ideia, mas aqui, justamente esta arca foi colocada no lugar santíssimo. Na arca, ou seja, essa caixa aqui na base, veja bem, aqui tinha algo muito especial. Esta era a lei de Deus. Esta era a arca toda revestida de ouro. Em cima dessa arca, uma tábua com 2 anjos, como vemos aqui. Aqui é chamado propiciatório. Veja bem, aqui neste lugar onde estavam os anjos, olhando para baixo, sempre dizendo assim: a lei de Deus deve ser reverenciada. A lei de Deus deve ser respeitada. A lei de Deus deve estar no coração do ser humano. Olha que coisa linda. Porque a aliança de Deus agora, ele escreverá a sua lei no nosso coração. Não é mais olhando uma tábua de pedra. Não, agora é no nosso coração. Como sempre o ser humano ter na sua mente, guardar e cuidar os mandamentos de Deus na sua vida. E veja bem, aqui você vê um sacerdote com vestimenta branca. Esse sacerdote, ele era o sacerdote do turno. Quando alguém trazia um sacrifício para oferecer a favor dele, este sacerdote conversava com ele, explicava para ele por que razão morreria aquele cordeiro. Veja também, ali também, uma vez por ano, a coisa mais maravilhosa, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e ali intercedia para o povo. E ali, por meio da oração do povo ao redor do santuário, em reverência, de joelho, orando, clamando a Deus, pedindo perdão, o sacerdote sumo intercedia. Veja as roupas deles diferentes. Olha que coisa linda. Que maravilha. Deus, irmão. E aqui, veja, veja como Deus é maravilhoso, inteligente. Ele, desde aquele tempo da arca, ele já fez um programa com os móveis em forma de cruz. Pode ver ali. Primeiro, ao entrar no átrio, via o sacrifício.
Depois, a pia onde o sacerdote lava os seus pés e mãos para poder entrar no lugar santo. E ali tinha o castiçal, a mesa do incensário, do lado também a mesa dos 12 pães. Tudo representava aqui o ministério e a vida de Cristo. E veja bem, e no final, no lugar santíssimo, encontrava a arca. Tudo isso aqui em forma de uma cruz. Como desde aqueles dias, Deus lembrando que alguém futuramente deveria morrer a favor do homem. E aquele sacrifício representava esse filho dele que veio para morrer. E graças a Deus, ele cumpriu com a missão. Ele morreu por você e por mim. Ele derramou seu sangue. A sua sangue é maravilhoso sobre nós porque nos purifica de todo o pecado. Bom, Valdemir, tem alguma contribuição em relação a essa parte do santuário? O que é mais importante, o que o irmão, apresentando as ilustrações, falando dos 2 anjos. E quando eu tenho, representa a aliança, né? Vamos dizer assim. Os 2 anjos, segundo eterna e perpétua. Então, nós precisamos entender que no lugar santíssimo, ela representa a presença de Deus, o governo de Deus sobre cada aquele que se prostra. No pecador, mas Jesus agora ele consome todo esse sacrifício para que todo aquele que nele crê não pereça mais, mas que tenha a vida eterna através do sacrifício dele. Exatamente. Aqui a gente observa, né, um ponto importante, já indo para a parte segunda-feira, que o irmão Valdemir falou, a imutabilidade da lei de Deus. A gente está acostumado com as leis mundanas, né, com as leis aqui do nosso mundo. Seguidamente são o quê? São revogadas, são canceladas, são anuladas, são declaradas até nulas de pleno direito, porque estão contra a Constituição ou contra os direitos humanos. Ou seja, são leis falhas, feitas por pessoas falhas. Mas a lei de Deus, ela representa o quê? Representa o caráter de Deus. E Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo, já diz lá em Abacuque. Por isso vós não sois consumidos. Então o nosso Deus, ele é imutável. E a lei dele, por representar o caráter, por representar o seu amor, também é imutável. Sempre existiu e continua existindo e vai continuar a existir. O que, assim, já para a gente falar um ponto, tem uma lei, uma outra lei, que não é a lei moral, que a gente está falando aqui da lei moral. Vamos fazer uma distinção, né? Porque alguns podem estar perguntando, tá, mas e a lei cerimonial? Não, a gente está falando aqui da lei moral. Agora, a lei cerimonial, ela tinha um propósito, ela tinha um objetivo. O irmão Carlos aqui ilustrou muito bem. Qual era o objetivo? Era representar o sacrifício vindouro de Cristo. Um sacrifício puro, perfeito, para eliminar, extirpar o pecado. A partir do momento que Cristo veio, a lei cerimonial ela foi cumprida. Por ela ter sido cumprida, não tem mais necessidade dela existir. Então, ela chegou ao seu fim, por quê? Porque o que ela representava, o que ela simbolizava, já aconteceu. Que é o quê? O sacrifício intercessório de Cristo na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Então, só para fazer essa distinção. A lei cerimonial, ela foi cumprida. Então, não existe mais. Mas a lei moral, que representa o caráter de Deus, a sua lei, os 10 mandamentos, continuam e vão continuar a existir. Muito bem, gente. Mais alguma contribuição? Veja bem, essa lei é o caráter de Deus. Então, se eu sou um seguidor de Cristo, você é um seguidor de Cristo, você deve ser um testemunho desse caráter de Deus.
Eu devo representar, eu devo viver. E veja bem aqui no livro Tratado de Teologia, página 530, capítulo 13, diz assim: guardar a lei é esforço da iniciativa e da ação humana. Cumprir a lei, iniciativa, é obra do Espírito Santo. Ou seja, eu quero guardar a lei, é uma iniciativa minha. Mas eu tenho que ter o auxílio do Espírito Santo para poder guardar essa lei. E aí o que acontece? Então eu tenho uma vida representando o caráter de Deus, diariamente. Amém. Eu gostaria de pegar aqui um compêndio aqui, que a gente chama do resumo de um livro que eu li sobre os 10 mandamentos, que é bem interessante. Diz assim, ó: a ciência e tecnologia hoje ela proporciona muitas coisas, né, para as pessoas. Mas o maior problema do mundo não é a ciência, não é por métodos científicos que eles podem ser solucionados, mas de natureza moral. E se fossem problemas científicos ou tecnológicos, já os teríamos resolvido. Então, há muito tempo, nós ainda nos inclinamos a descumprir a lei moral de Deus, que espelha quem eu realmente sou e represento neste mundo. E talvez nenhum momento devemos confundir informação com sabedoria. Isso é o mais importante. Informações você tem aí muito fácil, muito rápido. Mas a sabedoria, o entendimento, essa vem de Deus, através do Espírito Santo. E para nós entendermos isso, por exemplo, para a imutabilidade da lei de Deus permanecer viva na nossa memória, temos que entender que a lei não foi abolida. O universo, o mundo não pode ser regido, governado sem uma lei. E eu vou até dizer uma informação bem peculiar para os irmãos. Uma pergunta, mas não vou deixar os irmãos assim. O inimigo, não vou citar o nome dele, porque eu não cito o nome dele no dia, mas o inimigo de nossas almas, o que gerou o grande conflito, qual foi o pecado que ele cometeu? Porque lá no céu, a lei está no céu, está firmada no céu. Eu vou bem ser direto, não vou fazer a pergunta, mas o pecado, sabe qual foi que o inimigo cometeu? A cobiça. Ele não disse que subiria aos céus e seria semelhante ao Altíssimo? Ele fez a mesma proposta para o casal no Éden, a cobiça. Então, aonde está a cobiça? Exato. Onde é que eu leio não cobiçarás? Nos 10 mandamentos. Olha que interessante. E aí, essa lei ainda não mudou. A imutabilidade da lei de Deus está firmada, justamente como o irmão Carlos falou, no caráter de Deus. Satanás, ele usurpou, cobiçou aquilo que pertencia a Deus, que era o quê? A adoração. E esse vai ser o cerne, agora já indo para terça-feira, para o sábado, vai ser o cerne do grande conflito, que continua sendo a adoração. Qual é o objetivo do inimigo? O objetivo do inimigo não é ser adorado, até é, mas para ele não importa mais ele ser adorado. O objetivo dele não é esse, o objetivo é o quê? Desviar a adoração que pertence a Deus. Adorem qualquer coisa, qualquer pessoa, menos ao Deus verdadeiro. Esse é o objetivo. E aí o inimigo tem trabalhado para quê? Para tornar o sábado um mandamento esquecido. Como a gente já falou na introdução, agora vamos falar mais esmiuçadamente sobre o sábado e a lei. Qual é a relação do sábado com a lei de Deus? A gente sabe que ele pertence, ele está inserido na lei de Deus como o quarto mandamento. Mas o que ele representa, o que ele simboliza? Qual é o papel dele? Bom, veja bem, em Apocalipse 14:7, diz assim, temei a Deus. Em Êxodo, capítulo 20, verso 8, lembra-te. Veja bem, primeiro Deus pede a você que você creia nele, confie nele, tenha alegria de obedecer a Deus, mas ele fala a você, lembra-te, ele diz assim, tu tem que fazer isto. Como uma vez os pais dizem para os filhos. Não, Deus diz, lembra-te, algo que Deus é assim, algo que seja voluntariamente do ser humano. Quando diz temer a Deus, estar disposto a amar a Deus, que é a lei, os 4 mandamentos, disposto de amar meu semelhante. Como é que eu temo a Deus? Obedecendo a Deus e seguindo a orientação dele. Temer a Deus
é ter boas obras em benefício do meu semelhante. Eu devo amar meu semelhante no momento que está com tristeza. Eu devo ajudar meu semelhante no momento que tem necessidade. No momento que está desnudo, necessita de alguma roupa. No momento que nem agora a tragédia que está acontecendo nesse Rio Grande do Sul. Eu agradeço a Deus, porque Deus tem essa instituição maravilhosa, a Igreja Adventista, com o departamento da ADRA. E nestes dias, se vocês tivessem oportunidade, todos os dias chega aqui no Colégio Capa, caminhão cheio de alimentos para distribuir para as pessoas em necessidade. O que é isso? O povo de Deus teme a Deus e estão dispostos a testemunhar o verdadeiro amor com seu semelhante. E bem interessante sobre o sábado e a lei. Primeiramente, nós temos que entender que o inimigo, ele atacou justamente o quarto mandamento. Por quê? Como já bem citamos, ele tem dois fundamentos, que é a adoração e a bênção. Lá no hebraico, o irmão Carlos falando me veio lembrar, tem duas palavras que chama zachor e chamor. O que significa? Lembrar e guardar. Olha que interessante. Quando eu lembro, eu sempre estou guardando a ele em quê? Num procedimento religioso, num comportamento, não, dentro do meu coração. Porque eu entendo que o único provedor da minha vida é Deus. Então, se ele me convoca num dia especial, um dia ali de você se afastar das atividades seculares para adorá-lo, para servi-lo e para receber e ser bênção na vida de outras pessoas, o inimigo não gosta disso. Ele ataca. E o que é mais interessante, eu até coloquei aqui perguntas até para a nossa lição. O que foi que Jesus fez no sábado? Será que ele foi brincar, foi se divertir, né? Não. O que ele curou no sábado? Muita gente fala, mas ele trabalhou no sábado, ele curou no sábado. Isto é possível porque eu estou fazendo uma adoração a Deus através do meu semelhante, quando Deus disse que nós devemos amar o nosso próximo. Estamos refletindo, né, o amor de Deus. Né? Então, outro ponto, que ele também foi acusado. Né? E como o povo remanescente também será acusado, porque o inimigo, lá, como diz a profecia de Daniel, ele mudaria os tempos, que em outras versões é o calendário e a lei de Deus. Então ele fez aquela manipulação para que as pessoas não viessem a ter a verdadeira adoração. Para finalizar, para quem acompanha aí as notícias do mundo, já está muito perto de se decretar o domingo, chamado Domingo Verde, que agora eles só estão mudando, eles sempre estão mudando. Então, essa lei que vai fazer subjugar as pessoas a não mais guardar o sábado, nos tornarão o quê? Inimigos. Olha só. Exato, que coisa, né? E agora já... Interessante aqui, ó, é bem claro, ali em Apocalipse 14:7, adorai aquele que fez quê? O céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Não é qualquer Deus que você imagina. O Deus verdadeiro é maravilhoso porque, veja bem, além de ser um Deus maravilhoso, ele buscou de uma forma e outra para poder deixar uma mensagem clara. Que hoje qual é a mensagem que Deus tem para nós? Está aqui nesse maravilhoso livro. Aqui eu encontro o Deus verdadeiro. Aqui eu encontro um Deus que é o autor e conservador da vida. Que está interessado não somente ter ira, mas não, é um Deus de amor, misericordioso, longânimo e compassivo. Nesta manhã, como diz em Lamentação, capítulo 11, cada manhã se renova a misericórdia de Deus sobre esse mundo. Não olha a quem? A minha família, a você, ao mundo, ao prisioneiro, aquele que está no mar, aonde em qualquer canto da terra. O amor de Deus cada manhã se revela. Exatamente. E agora a gente viu na introdução, e agora vamos trabalhar um pouquinho mais. O inimigo está irado. O irmão Valdemir falou, o inimigo está irado. Mas será que ele está irado contra toda a humanidade? Não, não. É contra um grupo específico. E qual é a característica, ou quais as características que tem esse grupo específico? É um grupo que guarda os mandamentos de Deus, que a gente já viu a lei de Deus, que é uma lei imutável, e tem a fé em Jesus, ou seja, aceita Jesus como seu salvador pessoal, como seu intercessor, como seu perdoador.
Então é contra este grupo que o inimigo está irado. E nós estamos já nos aproximando, né, não só do final aqui da nossa transmissão, mas também do conflito final, onde o tempo de Deus vai ser mudado. Como está predito, vai ser mudado os tempos e a lei. E aí nós vamos ter a marca da besta. Nós vemos na Bíblia que o inimigo de Deus, ele é simbolizado, é representado pelo dragão. Em Apocalipse fala que o dragão, ele não vai vir sozinho. Ele vai contar com ajudantes. Quem são esses ajudantes? A besta que emerge da terra e a besta que emerge do mar. Na parte de quarta-feira, a gente se deteve um pouquinho, não é um estudo profético para a gente entender detalhadamente o dragão e as duas bestas, mas foi dada uma explanação em relação à besta que emerge do mar. Eu vou deixar os amigos aqui fazerem os seus comentários para a gente entender um pouquinho. O que vai acontecer, o que é a marca da besta, o que vai acontecer brevemente no conflito final e quem é, que foi explanado um pouquinho pela lição, essa besta que emerge do mar. Bom, aqui nós entendemos na lição que a besta do mar é a mesma que é do chifre pequeno, que está aí em Apocalipse, e lá em capítulo 13, verso 5, que tentaria mudar os tempos da lei, como já citamos aí na profecia de Daniel 7. E exerceria uma autoridade de 1.260 dias proféticos. E isto é 1.260 anos. Mas vamos dizer assim, metade de 3 anos e meio aí, né? Então, o que acontece? Quem é essa besta? Nós conhecemos como o papado. Historicamente, o papado fez isso. Nós conhecemos, e a gente já até estudou isso nas outras lições anteriores. Ele procurou mudar, por exemplo, o dia de adoração, o sábado, que é o 7º dia. E até vou colocar uma coisa interessante aqui. Ó. O número 6 diz respeito ao homem. 6 dias, 6 anos, 6.000 anos, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Está lá em Êxodo capítulo 20. Tá? E a terra foi dada ao homem para ser trabalhada por 6 dias. Profeticamente, se a gente pegar sobre a matemática que Guilherme Miller ali foi iluminado pelo Espírito Santo, vou dizer que nós estamos atualmente, eu não tenho medo de falar isso, na 2ª semana da criação, porque a primeira, em 6 dias, Deus fez todas as coisas, e no 7º, cessou, terminou. E aí começa, isso trazendo para o nosso contexto, né, de calendário. Então, nós estamos agora na 2ª semana, que reflete que também o homem trabalharia mais 6 dias, agora era o inverso. Deus trabalhou os 6 dias, agora nós. Trabalhando em que sentido? Deus auxiliando o homem a resistir, a destruir a ação do pecado na terra. E isso não foi possível, foi provado. Somente através de Jesus Cristo foi possível fazer essa obra ser consumida. Então, o que acontece? Usando a cronologia bíblica, sabemos que a existência humana, ou seja, do grande conflito, ele está para terminar realmente. Porque nós cremos no milênio, que representa aí o 7º dia, de novo, na criação, que é o descanso que virá para toda a terra. Então, tudo isso, a marca da besta, ela vem colocando como um ponto de foco do grande conflito, onde ela vai colocar ali quem adora e quem não adora, quem obedece e quem não obedece. E a lição nos traz que a marca da besta, ela reflete justamente aqueles que estão ou não obedecendo a Deus e aos seus... Bom, veja bem, por que a igreja adventista é muito cuidadosa nessas profecias? Porque a igreja adventista, além de crer e confiar na palavra de Deus, ele também procura a história do mundo. A história que vivemos no passado, no nosso dia. Por quê? Porque a igreja fala que existe uma instituição que está perseguindo o povo de Deus. Por quê? Porque, veja bem, do ano 530 a 538, 8 anos antes de ter o primeiro Papa, era o bispo principal deles que dirigia e cuidava da igreja. A partir do ano 538, aí foi instituído o primeiro Papa. E aí começou o quê? A perseguição. Por quê? Sobre aqueles que guardavam salvo.
Porque naqueles dias, já anteriormente, no ano 517 a 521, começou entre o governo civil, o rei Constantino e o bispo, eles trocaram a lei de Deus. Então, houve assim um período longo até chegar ao verdadeiro líder que queria se colocar-se como Deus, que foi uma instituição que hoje nós conhecemos. Lamentavelmente, nós temos que falar. Nós temos que falar, é bíblico, é profecia. Lamentavelmente, existe a igreja que tem um líder. E essa igreja, eles querem colocar-se como Deus. Ele quer perdoar pecado. Ele quer deixar Cristo de um lado. Ele quer deixar a lei de Deus de um lado. Pense bem quem é esse povo. Quem é essa instituição? Eu não vou falar, mas veja bem o que ele faz. E veja bem, 1260 anos perseguindo o povo que guardava o sábado. Destruindo. Ou melhor dito, aquele povo como José Wolff, José Wesley, e assim com ele, Lutero, grandes homens da fé, eles não apontavam o sábado, mas apontavam os erros que estavam ensinando. Até que chegou um dia, na profecia de 2030 horas de manhã, restauração da verdade. E aí surge uma igreja, não fundada por homem, mas fundada pela Bíblia. A partir de 1844. Esse povo entendeu que deviam guardar o sábado, deviam restaurar a lei de Deus. A restauração era trazer o conhecimento ao mundo, a verdade de guardar o sábado. A verdade de Cristo no santuário. Não era um homem que liderava este mundo. Quem lidera o mundo é Deus, este universo. E aí a igreja começou a entender, pela história, pela Bíblia, que realmente existe, até o tempo do fim, essa instituição que se coloca como lugar de Deus, vai perseguir a igreja de Deus. Exatamente. Tem mais alguma contribuição nessa parte? Eu comentaria aqui que no tempo do fim, como o irmão colocou aí, Deus, ele vai selar os seus servos, né? E o inimigo também ele vai fazer o mesmo, né? Isso é muito importante. E que tipo de selo é esse? A própria Bíblia e a profecia diz que é o sétimo dia, aqueles que adoram o quarto mandamento. Obedece o quarto mandamento. E eu quero deixar um ponto aqui sobre, até ainda enfatizando, que é a marca da besta, que a gente falou sobre rebeldia, desobediência. Essa é uma das características da marca da besta. Mas interessante que não é, e muitas vezes eu já ouvi isso, não é pelo fato de eu guardar o quarto mandamento que eu sou e serei salvo. Porque a Bíblia é bem clara que nós estamos falando de um único mandamento exclusivamente que está sendo atacado, sim, porque ele demonstra, ele caracteriza o caráter de Deus ali, que é a adoração, a santificação e etc. Mas nós conhecemos que, Tiago falou bem isso, que nós se tropeçarmos em um só ponto da lei, nós somos culpados de todos, porque não adianta eu ser um guardador, um lembrador do sábado, mas se eu minto, se eu roubo, se eu, faço outras coisas que estão contidas na lei, isso não vai me conduzir a uma transformação de uma nova criatura através do caráter de Deus, que ele é santo, ele é puro e ele é justo. Exatamente. E só um adendo, né, gente, lembrando e ressaltando, nós não estamos aqui para criticar, para falar mal de nenhuma denominação. Não é esse o nosso objetivo. Mas o nosso objetivo é falar conforme a palavra de Deus, conforme o Espírito Santo está instruindo. Então, e a gente observa que as profecias bíblicas, elas têm o seu cumprimento ao longo da história. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos apresentando e estamos contextualizando. Porque este período de perseguição de 1260 dias, que cada dia é ano na Bíblia, então é 1260 anos, qualquer livro de história, principalmente período da Idade Média, vocês vão encontrar. Tá? Inclusive com essas datas. Tá? Os livros de história têm essas datas. Então nós estamos aqui simplesmente falando o que Deus nos instruiu. Então, até porque a palavra de Deus é bem clara quando afirma que há pessoas sinceras em todas as denominações. Então, a igreja adventista vai ter salvos? Vai.
todos os adventistas vão ser salvos? Não. Não, isso é fato. Isso é fato. Isso a Bíblia está dizendo isso. E haverão salvos, existirão salvos em todas as denominações? Sim. Por quê? Porque Deus sonda mentes e corações. E o quê? Conhece a sinceridade dos seus filhos. E também outra, Deus não vai deixar nenhum filho, nenhuma filha fiel, sincera, a descoberto. Ou seja, sem a revelação da sua verdade. Amém. E nós vamos falando em revelação. Agora nós vamos para a parte de quinta-feira, que eu classifico essa parte das mensagens angélicas como o último apelo de Deus. Deus está apelando, eu ainda diria mais, Deus está gritando, Deus está clamando, dizendo o quê? Filho, filha, primeiro, a primeira mensagem, do primeiro anjo, temam a Deus e deem glória a Ele. Por quê? Porque é chegada a hora do seu juízo. Que benção, Deus está o que? Está nos advertindo, é o último chamado. E depois o segundo anjo, já vou dar a palavra, e o segundo anjo caiu, a gente falou agora da confusão, da rebelião de Babilônia, caiu a grande Babilônia, terminou. Quem está salvo, quem aceitou a Cristo, está salvo. Quem foi pelo lado de Satanás, quem é seguidor, como o irmão Valdemir falou, né? Satanás tem os seus? Tem. Então quem é de Satanás vai ficar com Satanás e vai morrer no pecado. Então, o que nos compete agora? Atendermos ao apelo e a esse chamado. Irmão Carlos. Veja bem, cada profecia que ouvimos e vemos falar pela televisão, pelo mundo afora, Deus quer falar para você da seguinte maneira. Cada profecia que se cumpre diariamente são pequenos bilhetes que Deus envia para o mundo e para seu povo. Prepara-te, Israel, para encontrar-se com teu Deus. E é interessante aqui, ó, Deus está fazendo um juízo, Jesus está fazendo um juízo lá no santuário, hoje. Será que hoje vai chegar meu nome? Como será? Será que o meu nome vai ficar no livro da morte ou no livro da vida? Deus, maior alegria é que o seu nome esteja no livro da vida. E uma coisa bem interessante sobre as 3 mensagens angélicas que eu gosto muito de observar. Quando diz temam, não é gerar medo. O inimigo, ele gera medo, ele gera pânico, ele gera insegurança, desesperança. Quando eu digo temer a Deus, é respeitá-lo, honrá-lo, e dar glória é honrá-lo, né? Porque ele está chegando. Ele está chegando e ele vai acabar com toda essa farra de pecado. Tudo isso que o inimigo está fazendo, ele vai acabar. E o que é mais importante, que o povo leal a ele, diante da maior oposição de perseguição que será feroz da história, porque lá em Mateus diz que será uma grande angústia, tribulação, como nunca houve e nunca mais haverá. E isso vai suceder, não é para toda a humanidade, são para os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí a lição diz assim, terão a fé de Jesus, que é uma fé tão profunda, né, tão confiante, tão comprometida, que todos os demônios, olha só, do inferno e todas as provações da terra não poderão abalá-lo. Olha que interessante. E Jesus disse isso, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o que vence o mundo? A própria palavra diz, é a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E como o irmão bem falou, o irmão Carlos mostrou a Bíblia, ela revela a vontade de Deus e o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então isso é a forma de nós darmos glória e temer a Ele. Agora, a coisa mais linda aqui do ser humano é perseverar. O que mais? Ser santo. Amém. Ou seja, viver uma vida que as pessoas, olha, aqui passa um homem de Deus. Aqui tem um vizinho muito bom que sempre está disposto a ajudar os seus vizinhos. Ser santo também é olhar para a pessoa com respeito e olhar para o ser humano, um futuro cidadão do reino de Deus. Olhar também, ser santo, é estar disposto em qualquer situação, dentro de qualquer momento, guardar o mandamento e demonstrar ao mundo a fé de Jesus. Mostrar o caminho verdadeiro.
Como Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. A Bíblia diz 2 caminhos. Olha, veja, mas o principal, eu quero guardar o mandamento, eu acredito, mas não adianta eu começar a caminhar e cair, abandonar. É ser perseverante. Olha só, né? A fé de Jesus, né? E é fundamental nestes últimos tempos que nós vivemos, nós termos a fé de Jesus. E o que é a fé de Jesus? É uma fé inabalável, é uma fé que persevera, é uma fé que, em meio às dificuldades, em meio às provações, não esmorece. Como nós agimos? Não é para responder, mas é para a gente pensar. Como nós agimos em meio a esta enchente que assolou o Rio Grande do Sul? A gente manteve a nossa fé em Deus ou a gente exclamou, a gente reclamou, a gente esbravejou porque ficou sem água, ficou um tempo sem luz? É ruim? É ruim. Mas como é que nós nos comportamos? E queridos, se assim a gente já fica abalado, quiçá no tempo do fim, quiçá quando sair o decreto dominical, quiçá quando a porta da graça se fechar. Quiçá como nós agiremos no tempo da angústia. Que será abreviado, porque o próprio Jesus disse, se não fosse abreviado, o quê? Já temos essa sensação. Né? Nem os eleitos seriam salvos. Mas então, que a gente possa perseverar na fé de Jesus. Agora eu vou passar então, nós estamos chegando no final, para as considerações finais dos nossos amigos, e no encerramento o irmão Carlos faz a oração para nós. Irmãos, essa perseverança tem homens de fé que nos deixaram exemplo. Paulo, Jó, Daniel, e assim, Esther, deixou esse exemplo. E esse exemplo de perseverança, nós também devemos olhar ele como homem, que nem nós, e mulheres, que nem as mulheres, também são seres humanos e têm suas fraquezas, mas permaneceram na fé. Amém. A minha consideração final para os nossos amigos e irmãos é que os mandamentos de Deus não são artefatos que devem ser colocados em exposição numa vitrine ou na mesa, na Bíblia aberta, mas uma fonte de sabedoria prática, oferecendo soluções para os problemas e situações reais que enfrentamos todos os dias. São princípios que têm aplicação racional na vida diária de cada um de nós. E a prova que está justamente nessas aplicações do caráter de Deus, representar o caráter de Deus. Então, medite na palavra de Deus, espelhe-se nos mandamentos de Deus, faça a vontade de Deus, que certamente você vai experimentar a boa e perfeita vontade dele para nos abençoar. Amém. Irmão Carlos, por favor. Curve a sua fronte. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar a oportunidade que nos deste de poder falar a tua palavra. Que nossa palavra, Pai, não seja humana, mas seja ajudada pelo Espírito Santo, para que as pessoas possam entender os dias que vivemos e que cada um de nós sentimos alegria de preparar-nos para encontrar-nos com Jesus e viver com Ele eternamente, auxiliado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém. Queridos, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas é sempre muito bom estarmos juntos para compartilharmos a palavra de Deus, as verdades eternas que devem estar esculpidas na nossa mente e principalmente nos nossos corações. Agradeço então aos amigos, irmão Carlos, irmão Valdemir, e agradeço também a vocês que estão conectados aí conosco, ou que vão assistir futuramente essa transmissão. Tenham todos um feliz e abençoado dia, e lembrem-se, nós somos cristãos. E o que o cristão representa? A Cristo. Que nós possamos representar bem o nome de Cristo ao qual nós professamos. Um abençoado dia a todos vocês.